mas o fim maior da autogestão é, como foi a experiência da Iugoslávia, eles começam com os conselhos de trabalhador dentro das empresas, mas ela tende a se expandir para a comunidade. Então, a autogestão tende a abranger o território, tende a abranger as cidades, diversas formas de gestão democrática das cidades. E nesse sentido, as experiências de autogestão territorial de comunidades índias, comunidades quilombolas, são experiências fundamentais para nós, porque são povos originários que portam uma cosmovisão, uma visão de mundo, valores culturais que são importantíssimos para se pensar esse mundo novo que nós queremos construir. Basicamente, feito o anjo do Walter Benjamin, ele caminha, mas olhando para o passado, não é? E carregando essa utopia, uma utopia concreta em torno das possibilidades do presente e dos elos perdidos que ficaram no passado. Que as lutas nunca são derrotadas, seus valores estão sempre sendo recolocados em novos momentos, abrindo novas possibilidades. Então nós vamos encontrar coisas muito importantes nesse sentido, esses valores de comunidades territoriais, que à frente tem as mulheres, enfim, os negros, os quilombolas, os índios, os rurais, porque são setores que alguns dizem, bom, são pré-capitalistas, mas exatamente por isso, o ser pré-capitalista não quer dizer que seja negativo, que seja uma nostalgia, não, são valores que são fundamentais para desmercantilizar a vida tal qual ela hoje é hegemonizada e no seu conjunto mercantilizada pelo capitalismo hoje sobre domínio da hegemonia da globalização financeira. Então é importante se resgatar essas experiências, né? Não só do zumbi, as revoltas, as lutas, não, mas ver dentro dessas experiências os elementos que nós chamamos de autogestão e, consequentemente, de economia solidária. Então nós poderíamos hoje falar das lutas de camponeses, indígenas e quilombolas, como, por exemplo, o território sagrado da Raposa da Serra do Sol. Ali você tem uma experiência recente, estava em disputa toda a questão da terra, e que alguns fazendeiros se instalaram lá questionando todo aquele território como sendo território de propriedade das 5 nações indígenas que estão lá. E o elemento cultural religioso é um elemento fundamental, onde você tem uma hidrelétrica entrando aí com um projeto enorme, tentando transformar uma queda d'água, uma cachoeira que tem nesse território, em elemento de produção, pensando apenas na questão da economia. Quando aquela cachoeira é onde o Deus dessas nações, dessas etnias indígenas, o Macunaíma, ou Macunaíma, tal qual depois foi estudado e escrito pelo o Mário de Andrade, é lá que esse Deus Macunaíma, que é o criador do universo, ele ia tomar banho todas as tardes. Então esse é um lugar encantado. É uma cachoeira encantada. E essa é uma das agressões maiores daquelas comunidades indígenas, que o capital vai chegando com esses projetos pensando apenas a produtividade, transformar tudo em mercadoria, liquidando valores fundamentais daquelas comunidades. Então são elementos que são importantíssimos. Hoje, nós que estamos lutando em torno da questão da economia solidária, de recuperar experiências desse tipo, né? Da Comuna dos Palmares, e ali nós poderíamos até falar da Comuna da Raposa da Serra do Sol, a maneira como eles dividem o território em 5 regiões, e cada região tem um conselho, e tem um conselho central com delegados índios, os anciãos dessas comunidades que formam o que a gente poderia dizer a Comuna da Raposa da Serra do Sol. Então, para mostrar como esse elemento está presente, e também a agressão, a violência que é feita contra essa comunidade da Raposa da Serra do Sol. Nós podemos ver também, quando falamos da Comuna de Palmares, poderíamos falar da Comuna de Canudos, né? A luta do Antônio Conselheiro, onde há obras importantes do Brasil. Mais uma vez, um militante, também amigo do velho Mário Pedrosa, o Edmundo Muniz, escreveu alguns livros sobre o que ele chamava a Comunidade Igualitária de Canudos, né? Sobre a figura de Antônio Conselheiro. É o Antônio Conselheiro que vem, o nome Conselheiro, de dar conselhos. É mais ou menos tipo as rodas de conversa do Paulo Freire, de reunir as pessoas e ficar escutando os problemas das pessoas,
e era uma pessoa, então, com uma grande sensibilidade, e, então ele era seguido, as pessoas em busca dos conselhos do Antônio, digamos assim. E o Edmundo Muniz, ele ressalta muito bem, Canudos é o mais importante movimento camponês no Brasil, um movimento tão importante como o do Zapata no México, né? E por isso os grandes latifundiários apresentavam Antônio Conselheiro como um fanático, né? E a construção da comunidade igualitária ou da comuna de Canudos é exatamente uma prova de que não era nada disso de um fanático, mas era uma grande liderança comunitária, o Antônio Conselheiro. Nesse sentido, quando se compara com Zapata, também é interessante, como eu falava há pouco, disso de ver a liderança do Zapata e esse elemento que eles construíram lá, que se chamou a Comuna de Morelos, em 1910, 1911, muito antes da experiência da Revolução Soviética, seja em 1905, seja em 1917. E é importante também se dizer como muitos militantes, velhos militantes que foram da Comuna de Paris, participaram da luta dos trabalhadores no México e participaram dessa Revolução Zapatista, trazendo a memória que eles tinham da experiência da Comuna de Paris, onde os trabalhadores foram massacrados e muitos foram expulsos, foram deportados de Paris, deportados da França e terminaram vindo para países como, no caso, o México, onde se publicava jornal socialista, onde se trabalhava muito a experiência da Comuna de Paris. O Edmundo Muniz, ele fala claramente disso, que entre as ideias políticas e filosóficas de Antônio Conselheiro encontra-se a utopia de Thomas More, que foi a base ideológica da comunidade igualitária de Canudos. Então, mostra também alguém que tinha um conhecimento acumulado em relação à história da utopia, no caso que ele fala, a utopia de Thomas More. Então, aquilo que se dizia o fanático, o insano, o acelerado, cede lugar para quê? Para uma nova visão, que era um guia e conselheiro, que tinha muita convicção e consciência de seu papel histórico. Lutou pela abolição dos escravos, pela extinção do latifúndio, e por uma organização socialista semelhante à de Fourier, de Cabet e de Owen, né? Essas são palavras do Edmundo Muniz no trabalho que ele faz sobre a Comuna de Canudos. Então aqui nós temos experiência, falamos da Comuna de Palmares e também da experiência da Comuna de Canudos. Então, como referência e fundamental, entre outros, o livro do Edmundo Muniz, mas também a grande obra sobre os sertões de Euclides da Cunha, de buscar lá dentro o modo de organização econômica, na experiência de Canudos, né? E também no cinema. Né? No cinema tem toda a famosa trilogia do Glauber Rocha no Cinema Novo, onde também coloca essa luta, né? Dos negros, a luta dos camponeses contra o latifúndio, dos cangaceiros, etc, etc. Bom, nós não podemos aqui falar da Comuna de Lampião ou da Comuna do Curisco, porque os cangaceiros tinham toda uma luta de guerra de guerrilhas e não estabeleceram territórios liberados onde eles pudessem fundar, mas sem dúvida nenhuma se poderia levar uma perspectiva também nesse sentido. Não é? Mas o que ressurge de tudo isso, de todo esse processo de agressão, seja contra Canudos, as expedições militares, seja contra a Comuna de Palmares, ou mais recentemente, comunidades quilombolas, e como eu acabei de falar aqui, da Raposa da Serra do Sol, mas nós poderíamos também falar da Comuna de Formoso, lá em Goiás, que começa em 54, uma luta dos trabalhadores rurais daquela região, em Goiás, ali perto, no centro-oeste, perto de Brasília, que estava para ser fundada, que tinha à frente uma grande liderança chamada José Porfírio, que foi assassinada pela ditadura militar nos anos 70, e essa gente se organiza e faz uma guerra de guerrilha contra os que entravam lá para tomar essa terra deles. Eles plantavam muito arroz no processo de mutirão, propriedade comum da terra, a forma de se organizar também, com a ajuda que eles tiveram do Partido Comunista Brasileiro, onde tinha uma vereadora, elegeram um prefeito, há pesquisas na Universidade de Goiás sobre isso, e que essa experiência, podemos chamar a Comuna de Formoso,
ela dura de 54 a 64. Um aproveitamento das contradições dentro da conjuntura, inauguração de Brasília, que dividiu a classe dominante, um setor que queria invadir e liquidar a experiência de Formoso, tal qual fizeram com Canudos e fizeram com Palmares. E outro setor que achava que não, porque Brasília estava para ser inaugurada, e isso daria uma imagem negativa do Brasil no mundo, e os trabalhadores, naquela época, os camponeses, souberam usar muito bem essas contradições. Né? E, imediatamente, quando no 1º de abril houve o golpe militar, quando inicia a ditadura militar, uma das primeiras medidas foi invadir aquele território e eliminar toda a experiência que estava sendo desenvolvida, da propriedade comum do solo, de um exercício democrático de poder, de gestão, de solidariedade, de um processo de trabalho com base no mutirão, etc, etc. Então essa é outra experiência também que vale a pena ser falada, é uma experiência bem mais recente, que durou de 54 até 1964, quando há o golpe militar no Brasil. Então, esses elementos são importantes para nós estarmos falando, por fim, de como a atualidade dessas lutas dos índios, dos camponeses, dos quilombolas, é só observar os novos movimentos emancipatórios que estão surgindo mais recentemente na América Latina e na América Central. Nós podemos falar da experiência do Equador, dos índios, da Bolívia, podemos falar, no outro sentido também, do que está ocorrendo na Venezuela, onde são esses novos sujeitos que estão levando adiante processos que são revolucionários, estão levando à refundação do Estado, como ocorreu na Bolívia, como também ocorreu na Venezuela, no Equador, e junto com outros sujeitos, como a velha classe operária, digamos assim, e o elemento da cultura se torna um elemento fundamental, essa cosmovisão. Nós podemos, por fim, para finalizar, remarcar a retomada do zapatismo, mostrando como as ideias não se perdem, a retomada do zapatismo, em janeiro de 94, quando eles fazem um levantamento na região de Chiapas, no México, né, e se colocando abertamente em antagonismo com todo o sistema neoliberal que estava sendo implementado no México a partir dos acordos com os Estados Unidos. E essa luta é uma luta onde você encontra esses valores milenários, conhecimentos e saberes que são milenários. Quando eles falam que eles querem construir um mundo onde caibam todos os mundos, quando eles falam que eles aprendem escutando, quando eles falam que eles pensam com o coração, ou quando eles falam que eles caminham olhando para trás, olhando que há uma história, uma longa duração no processo histórico de luta pela emancipação. Então é um elemento fundamental, e aí dentro você encontra elementos do que nós chamamos a economia solidária e mais claramente da autogestão. Todo o processo de refundação do Estado, uma participação num processo constituinte, todo um elemento que nós poderíamos dizer que leva a você pensar a autogestão territorial, a repensar o processo de trabalho. O caso da própria Venezuela, com o processo de mobilização social nas diversas missões, como eles chamam, para cuidar do trabalho, da educação, a grande participação popular. O caso da Bolívia, que coloca esse processo de refundação do Estado e coloca também a economia solidária como um elemento estratégico para pensar a nação, para desenvolver uma nação incompleta, para refundar o Estado. O caso também do Equador. E, de certa forma, nós poderíamos fazer algumas conexões com coisas ainda muito embrionárias que estão ocorrendo no Brasil, no campo da economia solidária, mas ampliando para essas experiências de lutas dos quilombolas, de lutas dos índios, de luta das mulheres, coisas que colocam claramente a questão da autogestão territorial. Bom, espero, com esse espaço de tempo, ter colocado ou ter dado uma ideia da importância e da atualidade dessas experiências. Não é? Há um trabalho recente de uns escritores que publicaram na Argentina, alguns cadernos de uma editora chamada Ferramenta, e onde eles fazem um encontro muito interessante entre o Walter Benjamin, que estaria com Adorno e com Bakhtin na região de Chiapas, discutindo com os índios, né? E mostrando a atualidade de um pensamento como o do Walter Benjamin,
quando mostra toda a concepção filosófica dele, de uma nova visão da história, que a história dos oprimidos é uma história de descontinuidade. Ela dá a impressão de ser um rosário de derrotas, mas na verdade não. Quer dizer, os trabalhadores a cada momento estão sempre, digamos assim, avançando o seu projeto de uma utopia concreta, e a visão do tempo, a visão da temporalidade, que não é essa visão do progresso, onde as forças produtivas vão determinando toda a evolução da produção e da reprodução da vida social, mas mostrando que a história tem momentos de parada, tem momentos de descontinuidade, mas de que o tempo é um tempo com essa tridimensão. Quer dizer, que o passado ele é fundamental, a memória, as lutas, e não que a história acabou e que as lutas não são importantes, que a memória não tem sentido, né? Então é importante essa coisa surrealista, que é bem característica do que era a visão de mundo do Benjamin Perret, que era um poeta surrealista, toda essa visão desses escritores argentinos que pensam a reunião dos índios, do neozapatismo, como eles chamam, lá nas serras de Chiapas, com o Walter Benjamin, com Adorno e com Bakhtin. O Adorno por algumas razões e o Bakhtin por toda a questão do riso, a questão do carnaval, a questão da alegria, a questão de reencantamento da vida. Então mostra como nós podemos, dentro de uma visão marxista aberta e heterodoxa, articulando e interagindo com outras visões de mundo, recompor, digamos assim, uma imagem dialética que incorpore essas lutas todas, essas lutas de séculos passados, Canudos, a Comuna de Palmares, as lutas no Haiti, lá atrás Espartacus, Rosa Luxemburgo, que chamava a sua liga de Liga Espartacus, né? A essas experiências mais recentes que estão ocorrendo aqui na América Latina e Central, construindo o que o Boaventura Santos chama no seu último livro, Epistemologia do Sul. Quer dizer, os novos paradigmas de pensar um mundo que tenha como base a autogestão, o socialismo, o contemporâneo, que um novo mundo é possível, esses saberes estão sendo construídos aqui no sul do mundo, digamos assim, né? Então, eu acabo aqui nessa perspectiva de que o esgotamento de uma série de modelos a partir do Estado, a partir da propriedade privada, recolocou já há um longo tempo para nós a perspectiva dessa retomada do socialismo com base na autogestão e pensando os elementos contemporâneos, pensando como a tecnologia social, como a informática e todo esse mundo aí da revolução industrial mais recente pode contribuir no exercício das formas de democracia. Isso aí o subcomandante Marcos deixa claro muito isso, o uso da internet, etc, etc. Que a tecnologia é uma discussão fundamental e estratégica quando você pensa as formas de autogestão, seja o processo de trabalho, seja também a gestão democrática do que pode ser um governo dos cidadãos, né? Uma nova governabilidade que na nossa tradição histórica aqui nós estamos chamando da comuna. Né? Okay. O sertão vai virar e uma vira sertão. O sertão vai virar e uma vira sertão. Pra contar da minha história, verdade e imaginação, espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo.